Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Filipenses capítulo 4, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filipenses capítulo 4, dos versos 2 a 4, está escrito assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Até aqui, até o verso 4 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, forte, poderoso, santo, justo, fiel. Tu és o nosso Rei e Senhor, o Criador de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso Senhor, e não há outro como o Senhor. Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és digno de honra e glória. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que falhamos, que erramos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por essa quarta-feira, te agradeço porque estamos no meio da semana, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado. Te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer hoje por nós. Te agradeço pelo alimento que está nas nossas mesas, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo nós não merecendo, por todas as bênçãos sem fim que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Tu és bom em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda as nossas famílias, guarda as nossas casas. Abençoa-nos, Pai, guia-nos nos teus caminhos. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade hoje, Pai. Ajuda-nos a ser luz do mundo e sal da terra. Ajuda-nos, Pai, a ser bênção para os nossos familiares, nas nossas casas, para as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a iluminar aqueles que estão na escuridão. Ajuda-nos a levar a Tua luz, Pai, para aqueles que se encontram perdidos. Ajuda-nos a cumprir o chamado que o Senhor tem para nós, que o Senhor delegou para nós. Ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade em todo o tempo, pensar como o Senhor pensa, fazer o que o Senhor quer que nós façamos, porque importa que nós glorifiquemos ao Teu nome todos os dias, em todo o tempo, sem cessar. Ajuda-nos a perseverar nos Teus caminhos, dá-nos força e ânimo para continuar fazendo a Tua obra, Senhor, e guarda-nos em Ti. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe nesse processo as nossas famílias. Cada cônjuge, filho, filha, pai ou mãe, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Olha para cada um de nós que está aqui hoje e abençoa as nossas famílias. Traz cura para aqueles que se encontram acamados ou enfermos. Derrama provisão sobre todos nós, Pai, e dá-nos um coração abençoador. Eu oro também, Pai, pelos nossos parentes e amigos mais próximos que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, os convença dos seus pecados e eles entreguem as vidas a Ti, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus e peço, crendo na Tua bondade e no Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode se tornar membro do canal e ajudar o canal todos os meses, tem uma série de benefícios. Você pode também entrar nas nossas comunidades do Telegram e do WhatsApp. Você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, que vai ser uma bênção na sua vida. Você pode ler em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E não esquece que saiu essa semana o vídeo sobre como você faz para ganhar a nossa caneca aqui do AB7, tá bom? Tá no canal. Se você procurar no nosso canal por caneca, você vai achar. O vídeo saiu essa semana, então tá muito fácil de você achar, tá bom? Só você procurar que eu tô explicando como faz para ganhar a caneca. Vamos lá. Só molhar a garganta aqui com água. Filipenses capítulo 4, dos versos 2 a 4. E Paulo conta a história não, né? Ele pede que essas duas mulheres, Evódia e Sintique, vivessem em harmonia no Senhor.
Aparentemente elas tinham tido algum problema ali, alguma dificuldade, e ele fala, olha, Evódia e Sinti, que vivam em harmonia, vivam... A carta fala sobre unidade, né? A carta fala sobre pensarem de uma mesma forma, sobre agirem de uma mesma forma. A carta fala sobre alegria, que ele reforça aqui. Então aqui ele está reforçando conceitos da carta. Ele fala, Evódia e Sinti, que vivam em harmonia no Senhor, que fala sobre unidade. E daí ele fala assim, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Ou seja, aparentemente elas tiveram algum problema entre elas que elas precisaram até que Paulo solicitasse que uma terceira pessoa as ajudasse. Por quê? Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Ou seja, foram pessoas que lutaram ao lado de Paulo, que serviram juntamente com Paulo para a causa do evangelho, né, para o crescimento da igreja, para a propagação das boas novas, mas que nesse momento tinham tido ali algum tipo de desentendimento. A gente não tem mais informações de quem foram essas mulheres, a Bíblia não fala sobre isso. Mas Paulo deixa claro aqui que elas tiveram algum problema, algum desentendimento, e ele pede que elas vivam em harmonia. Por quê? Porque elas lutaram ao lado dele na causa do evangelho, estiveram ali nas batalhas, e não batalhas físicas, né? Mas estiveram ali nas dificuldades, suportando as dores junto com ele, para a propagação do evangelho. Então não faz sentido que elas estejam em desarmonia nesse momento. E isso me toca profundamente, né? Porque olha o que ele continua dizendo assim, os seus nomes estão no livro da vida. Ele fala, né, com Clemente e meus demais cooperadores, então ele está colocando todo mundo no mesmo bolo e fala, os seus nomes estão no livro da vida. Duas pessoas que lutaram pela causa do evangelho, duas pessoas que se dedicaram ali para que o evangelho fosse pregado, que estiveram com Paulo, mas que naquele momento estavam passando por um desentendimento, mas que estavam com os nomes escritos no livro da vida. Ou seja, por que levar esse desentendimento para frente? Por que levar essa desarmonia para frente? Então é isso que, esse trecho aqui me toca bastante, porque às vezes a gente está na igreja. Então, antes de eu falar disso, se você não está na igreja local, esteja na igreja local. É imprescindível que você esteja numa igreja local, ok? É lá que você vai ser trabalhado, é lá que as pessoas vão te conhecer, é lá que você vai conhecer as pessoas, é lá que você vai passar por dificuldades nos relacionamentos. Porque assim como Evódia e Sinti, que passaram por dificuldades no relacionamento delas, nós passamos também. É lá que Deus vai trabalhar o nosso coração para superar essas dificuldades. É lá que a gente vai ter o nosso caráter provado e aprovado. Então, passar por essas dificuldades num contexto de igreja local é fundamental para o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus precisa disso? Claro que não. Deus faz o que Ele quiser quando Ele quer. Mas eu vejo ao longo da minha história como cristão que a igreja local é usada para formar o caráter dos cristãos. Assim como Evódia e Sinti, que passaram por esse problema, por essa dificuldade, às vezes nós passamos por dificuldades com algumas pessoas. Por quê? Porque nós não somos pessoas fáceis. Porque nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas. Então a igreja local é um lugar de treinamento para esse tipo de situação. E elas aqui estavam sendo treinadas. E chega ali Paulo e fala, olha, vivam em harmonia vocês duas aí. Meu irmão, ajude-as aí a resolver essa questão. Porque elas lutaram comigo pela causa do evangelho. Seus nomes estão no livro da vida. E daí ele termina dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Porque a gente tem dificuldades na igreja local, a gente tem dificuldades com relacionamentos. Mas a gente precisa lembrar que o nosso alvo é o mesmo, o nosso alvo é agradar a Deus, o nosso alvo são as coisas eternas, e esses desentendimentos que acontecem, esses problemas que acontecem se tornam muito menores. É isso, gente. Igreja local é lugar de treinamento e todo mundo precisa desse treinamento e ter o seu caráter moldado através da igreja local. Então aproveite isso. Deixa aqui nos comentários se você já passou por algum problema. Fala os resolvidos, tá, gente? Não é pra você ficar apontando o dedo pros outros. Mas conta aqui uma dificuldade de relacionamento que você teve na igreja e como você resolveu. De novo, sem apontar o dedo pra ninguém, porque a ideia aqui é a gente compartilhar testemunhos de treinamento e não ficar falando da pessoa tal ou da pessoa tal, mas sim compartilhar testemunhos de como a igreja local foi usada para trabalhar no nosso caráter, tá bom? Fala de você aqui nos comentários. E se tiver muito comentário, daí eu conto uma história minha também nos comentários, tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.